Vamos falar de um verdadeiro ícone da música. Uma guitarra que é muito mais que um instrumento, né? É um verdadeiro símbolo cultural que simplesmente moldou o som do rock, do blues e de um monte de outros gêneros. Hoje, a gente vai mergulhar fundo na lenda da Gibson Les Paul. Pensa só, Gibson Les Paul. O nome por si só já traz à mente aquele visual clássico, aquele som poderoso. Mas o que exatamente faz ela ser tão especial? E será que essa lenda toda serve para qualquer um? É isso que a gente vai descobrir hoje. Bom, para começar, vamos pelo lado bom da história, né? Vamos entender o que faz da Les Paul essa lenda toda. A gente vai explorar os 5 pilares que construíram essa reputação quase mítica ao longo das décadas. Então, o que faz guitarristas no mundo inteiro sonharem com uma Les Paul? Bom, é uma combinação de fatores. Um som super encorpado, captadores que não fazem aquele chiado, um visual que não tem como confundir, uma versatilidade que surpreende e controles bem detalhados de timbre. Vamos dar uma olhada em cada um desses pontos? A alma do som da Les Paul está na construção dela. O corpo de mogno, bem sólido, geralmente com um tampo de maple por cima, essa é a receita mágica para aquele timbre denso, quente, sabe, cheio de harmônicos. E isso leva a uma das suas características mais famosas, o sustain. Aquela capacidade da nota ficar soando, por um tempo que parece não ter fim. Agora, há um ponto técnico que é crucial entender. O que são os tais captadores humbucker? Basicamente, eles foram criados para resolver um problema bem chato, o hum, aquele zumbido elétrico que os captadores de bobina simples, os single coils, costumam ter. Os humbuckers não só eliminam esse ruído, como de quebra entregam um som bem mais gordo, mais potente e definido. E olha, na prática, a diferença é gigantesca. Para quem curte usar bastante distorção ou alto ganho, essa ausência de ruído e a pancada extra do humbucker fazem toda a diferença. É por isso que esse acabou virando o som clássico do rock. E claro, não dá para ignorar a aparência. O design da Les Paul é simplesmente icônico. Aquele tampo meio curvado, os acabamentos super luxuosos, é uma guitarra que impõe respeito no palco. Mas ó, ela não é só um rostinho bonito não. A Les Paul surpreende na versatilidade. Com controles de volume e timbre independentes para cada captador, dá para tirar uma variedade incrível de sons, desde um jazz bem suave até um metal mais pesado. Até aqui parece a guitarra perfeita, certo? Mas a história não acaba aqui não. Toda lenda tem seu outro lado. E agora é hora de a gente encarar as realidades práticas de se ter uma Les Paul. Agora, vamos virar o disco. Vamos falar da realidade por trás da lenda. Os 5 grandes desafios que vêm junto com o privilégio de tocar numa Les Paul. E que pontos são esses? Bom, vamos lá. O peso, que não é pouco, o preço, que é bem salgado, a ergonomia, que deixa a desejar, o acesso às notas mais agudas, que é complicado, e uns potenciais probleminhas de afinação. Basicamente, são os sacrifícios que se fazem em nome daquele som lendário. Lembra daquela madeira de mogno que a gente instalou que cria o som incrível? Pois é, o mogno é uma madeira bem densa e, por consequência, pesada. Para quem toca em shows longos ou passa horas ensaiando em pé, esse peso no ombro e nas costas pode virar um problema sério, um desconforto real. Outro ponto que não dá para fugir é o custo. Uma Gibson Les Paul de verdade é um investimento pesado. Os materiais de primeira e todo o cuidado na fabricação se refletem no preço final, que, vamos ser honestos, pode ser uma barreira e tanto para muito músico por aí. E aí a gente chega num ponto crucial, o conforto. Diferente de outros modelos, como a Stratocaster, que tem aqueles contornos para encaixar melhor no corpo, a Les Paul tem um design mais quadradão, sem esses recortes ergonômicos. Isso pode fazer com que ela seja bem menos confortável, especialmente depois de horas tocando. E um recado para os solistas, presta atenção nesse detalhe. O design de single cutaway, ou seja, com um corte só no corpo, e o jeito que o braço se junta a ele, acabam criando uma barreira física. Tentar alcançar aquelas notas bem agudinhas lá no final da escala pode ser um verdadeiro desafio. E aí, depois de pesar os prós e os contras, qual é o veredito? A verdade é que não tem uma resposta única. A decisão é super pessoal e depende muito do que cada músico coloca como prioridade. E esse resumo aqui mostra tudo. Os pontos fortes e os fracos estão totalmente ligados. O timbre rico vem da madeira pesada. O visual clássico não tem ergonomia moderna. É um jogo de escolhas, não tem jeito. Uma coisa leva a outra. No final das contas, a escolha se resume a essa balança. De um lado, um dos timbres mais desejados da história da música. Do outro, os desafios bem práticos de peso, de custo, de conforto. A grande pergunta é:
O que pesa mais? A decisão final é essa, está sempre nas mãos e nos ouvidos de quem toca.